Olá, boa noite, que Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome de Jesus. Começamos agora o programa Palavra de Fé desse domingo, dia 29 de abril. Hoje nós tivemos aqui na nossa igreja o encerramento da corrente da aliança com Deus. Inclusive, agora há pouco se encerrou a última reunião do dia. Tivemos a primeira pela manhã, 9 horas, depois a segunda reunião às 19h30 e o encerramento, como eu falei, dessa corrente abençoada da aliança com Deus. Durante 7 domingos nós estivemos buscando a Deus, estivemos buscando a presença de Deus, falando sobre como ter uma aliança com Deus, o que é ter um compromisso com Deus, porque uma aliança com Deus é isso. Uma aliança com Deus é isso, um compromisso que é feito com Deus, é um pacto que é feito com Deus de fidelidade, de a pessoa andar diante de Deus, porque uma aliança, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nisso que eu vou falar agora, uma aliança não tem como se fazer sozinho. Não existe como fazer uma aliança de uma pessoa só. Uma aliança não é feita sozinha, uma aliança é feita entre duas pessoas. E da mesma maneira que o Senhor Deus ele quer fazer aliança com o homem, com o seu povo, nós precisamos ter esse desejo no nosso coração de ter uma aliança com Deus. Nós precisamos cumprir a nossa parte da aliança com Deus, porque a parte de Deus ela já está pronta. Inclusive a palavra de Deus fala a respeito de Jesus, Mateus 26, 28, a respeito do sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, meu irmão, minha irmã, ao longo da sua vida, busque sempre ter esse compromisso com Deus, essa aliança com Deus, esse pacto com Deus, pois isso vai fazer a diferença, isso vai garantir, vamos assim dizer, não pelas nossas condições, mas pela misericórdia e a graça de Deus, que o nosso nome esteja arrolado nos céus. Nós temos que ser amigos de Deus, como o Senhor Jesus, ele disse certa vez que não há nada maior do que dar a vida pelos seus amigos. Então, da mesma maneira, nós temos que ser amigos de Deus. Uma amizade, ela também não é praticada por uma pessoa só. Uma amizade duradoura, ela precisa ser praticada pelas duas partes. Então, andar com Deus, estar próximo de Deus, ter uma aliança com Deus, isso é de suma importância para a nossa vida aqui na Terra. Inclusive, você já vai acompanhar uma palavra, uma mensagem com o pastor Marinho a respeito da aliança com Deus. E depois da mensagem, nós vamos estar realizando uma oração de fé e falando um pouquinho a respeito do 10º EDAI. Agora, no mês de maio, nós vamos ter a 10ª edição do EDAI, Encontro de Avivamento Espiritual, tá? Então, logo após a mensagem, nós vamos estar falando um pouquinho a respeito do EDAI e realizando uma oração de fé. Então, já prepare o copo com água para você poder orar junto com a gente. E agora, acompanhe essa palavra abençoada a respeito de ter uma aliança com Deus. Ao que estás assentado, feche os seus olhos e declare: no trono, e ao Cordeiro, e ao Cordeiro, seja o louvor, seja o louvor. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, e ao Cordeiro, seja o louvor, Senhor, seja o louvor. Seja a honra, seja a honra. Solte a voz, seja a glória, seja a glória. Seja o domínio, seja o domínio. Pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos.
Seja a honra dada a Ti mais uma vez, Senhor. Seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio. Solte essa voz e declare pelos séculos dos séculos. Só aqueles que são filhos, levanta a mão e cante, vai lá. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti, minha alma anseia por Ti. Solte a sua voz e declare: poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus. Somente Ele é poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti, minha alma anseia por Ti. Minha alma anseia por Ti, minha alma anseia por Ti, minha alma anseia por Ti, minha alma anseia por Ti. Solte a sua voz e declare mais uma vez, vai lá. Poderoso Deus, poderoso Deus. Os pais testemunha de Enzo Ferrari, Christian Espíndola, Júlia Espíndola. Amém. Se está todas as pessoas estão aí, pode vir para frente em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui está o Enzo. A palavra de Deus, ela fala no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versos 22, que Jesus foi levado ao templo para ser apresentado, foi levado ao templo para ser consagrado aos seus 8 dias de vida. Não foi batizado naquele exato momento, ele foi apresentado, e o batismo se deu mais tarde, quando havia o entendimento e o discernimento. E é isso que nós fizemos aqui na Igreja do Ministério Luz do Mundo. Cumprimos com a palavra de Deus, apresentamos as crianças, dedicamos ao Senhor, consagramos no altar de Deus. E quando essas crianças tiveram discernimento, elas então vão decidir, e nós cremos em nome do Senhor Jesus, que elas vão decidir para o batismo e para uma vida com Cristo Jesus. Então nós vamos estar apresentando e não batizando as crianças, assim como Jesus o fazia. Por isso que eu torno a falar, hoje, os filhos não é mais cuidado dos pais, estão por aí, não tem mais uma base familiar, não tem mais uma estrutura familiar. Os filhos estão sendo cuidados, os pais têm passado a sua responsabilidade para terceiros, esperando que o professor, esperando que o pastor, que o padre, que o juiz da cidade, que alguém faça alguma coisa para os nossos filhos. Mas eles não podem fazer nada, porque se pudesse fazer alguma coisa, a sociedade não estaria dessa maneira como ela está, porque não é o papel deles. A palavra de Deus diz que é eu e você, pai e mãe, que temos uma responsabilidade para os nossos filhos, e um dia prestaremos conta daquilo que é colocado nas nossas mãos. Então você que é pai, você que é mãe, outra coisa, e não tem idade, pastor, meus filhos já se casaram, foram embora, estão vivendo a sua vida, já tem 30, 40, 50 anos, mas ore pelos seus filhos, coloque debaixo dos teus joelhos, não deixe de buscar Deus em favor dos seus filhos e da sua família, porque assim você fazendo, Deus guarda a tua família,
e guarda teus filhos. E você pode ver aquilo que a palavra diz: os filhos dos filhos dos teus filhos. O que é isso, pastor? Você pode ver até a terceira, quarta geração, quando você está na presença de Deus. Você vai ver o melhor de Deus na tua vida. Amém? Os pais e testemunhas, se concordarem, respondem sim, prometemos. Diante de Deus e das testemunhas, vocês prometem criar estas crianças no temor do Senhor? Amém. Vocês prometem, além disto, guiá-las diariamente no pleno conhecimento do caminho do Senhor? Amém. Vocês prometem instruí-la para que conheçam a Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal? Amém. Quero que os pastores nos ajudem aqui em nome do Senhor Jesus a pegar as crianças. Amém. Isto. Pode deixar no chão aqui no altar mesmo, pastor. Só segura aí, o pastor Michel. Isso. Por isso que Jesus é perfeito, pessoal. Por isso que ele disse: se vocês querem entrar no reino do céu, se torne como uma dessa criança. Você consegue ver se isso aqui tem maldade no coração? De jeito nenhum, né? Porque para entrar no reino do céu tem que estar puro de coração, tem que estar com as mãos limpas, o coração puro. Por isso que Jesus faz esta comparação, para eu e você ser igual a uma criança, para entrar no reino dos céus. Estenda a sua mão para cá em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento, meu Deus, diante do teu altar estas crianças, Pai. Peço, meu Deus, que o Senhor venha poderosamente abençoá-las. Meu Deus, da vida do Enzo, do Cristian, da Júlia. O Senhor, meu Deus, venha derramar da tua unção e do teu poder. Nós estamos apresentando no teu altar e consagrando, como diz a tua palavra. Nós estamos dedicando ao Senhor, Pai. E é no teu nome, meu Deus, que eu apresento essas crianças. Peço que o Senhor os guarde e os proteja, Pai. Livra de toda a emboscada do inimigo. Livra, meu Deus, da peste que há sobre a face da terra, das doenças, das enfermidades. E que a partir desse momento, Pai, essas crianças venham trazer alegria para os seus pais, alegria para os seus familiares. Que uma paz muito grande comece a descer, meu Deus, sobre a vida dessas crianças e dessas famílias aqui representadas. Eu estou, meu Deus, consagrando essas crianças no teu altar e abençoando elas, Pai. Que a partir desse momento elas sejam, meu Deus, diferentes sobre a face da terra. Que assim que elas vão crescendo, elas possam pregoar o Evangelho, anunciar as boas novas, Pai, como diz a tua palavra. Meu Deus, aonde elas chegarem, meu Pai, a tua glória chega na frente. Aonde elas forem, a tua graça, meu Deus, vai na frente. Para que o mundo possa ver, Pai, que vale a pena te servir e estar na tua presença. Eu estou apresentando, dedicando e consagrando, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê diz amém. Deus abençoe. Levanta as suas mãos lá em cima, eu quero ouvir, igreja, vai lá. E não há ferrolhos, nem portas, nem que se fechem diante, que se... Não há doença, nem culpa, que fiquem de pé, e fiquem de pé diante de nós. E a tempestade, ela se acalma, na voz daquele que tudo criou, na voz daquele que tudo criou. Pois ela é pura, é escudo para os que nele crê, é escudo para os que nele crê. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A tua palavra é escudo para aqueles que nele crê. Não há nada maior do que a palavra do Senhor. Não tem profecia maior do que a palavra do Senhor. Ela é base, ela é escudo, ela é tudo. Você que trouxe Bíblia Sagrada e gostaria de acompanhar,
1 Samuel capítulo 16, versos 10. Aleluia. Ele é o Senhor das nossas vidas. 1 Samuel capítulo 16, versos 10. Todos encontraram? Ouça a palavra. 1 Samuel 16, versos 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens. E disse: ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá, nosso Deus e nosso Pai. Mais uma vez, Pai, é a tua misericórdia que nos trouxe até aqui. E como tenho o costume de orar, Pai, me coloca o pó das cinzas, Deus, ao baixo grau nível de humildade. Me considero menos do que um cão perdido no deserto, muito menos do que um grão de areia jogado no oceano. Nós somos, meu Pai, como a neblina. Aparece pela manhã por um pouquinho de tempo e logo desaparece. Assim somos nós, meu Pai. Mas o Senhor nos incumbiu a trazer esta palavra. Então fala aos nossos corações, ó Espírito Santo, porque o direcionamento é do Senhor. É o Senhor que faz a obra, é o Senhor que manifesta e é o Senhor que opera. Eu te peço, Pai, fala sobre os corações do teu povo, assim também do meu. Eu te peço em nome de Jesus. Você que crê diz amém e podeis se assentar. Aleluia. Nós estamos imbuídos e falando a respeito de aliança com Deus. E para que nós possamos entender a essência da aliança com Deus, o objetivo de Deus fazer aliança com o homem, nós precisamos nos deportar ao princípio, ao início. E quando nós olhamos a palavra de Deus, nós observamos Deus criando céus e terra através da sua palavra. Ele proferia a sua palavra e assim acontecia. Ele disse: haja terra, houve terra. Haja água, houve água. E através da sua palavra tudo foi se formando. E viu Deus que era muito bom. E tudo aquilo que Ele tinha criado era perfeito. Porque o nosso Deus não criara nada que não seja perfeito. Eu não posso entender que o nosso Deus criara alguma coisa que precisasse de perfeição. Porque a palavra dele diz que Ele é a perfeição. Então se Ele é a perfeição, tudo Ele criou perfeito. Viu que era muito bom. Mas Ele olha sobre a face da terra e Ele disse: eu preciso fazer alguém que me adore. Eu preciso criar alguém que me adore.
alguém que esteja na minha presença, alguém que venha glorificar meu nome. E parece que eu vejo Deus fazendo uma reunião nos céus, e reunindo-se com o Filho Jesus, o Espírito Santo, e disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E conjectura o texto, parece que vejo Deus embarcando nas asas de um querubim e descendo sobre a face da terra, entrando ele naquele jardim tão maravilhoso, perfeito, que o qual tinha criado, e começa ali criar aquilo que é mais belo, aquilo que é mais precioso. Mas ele não cria com a sua palavra. A Bíblia diz que ele remanga as suas mangas e começa a formar um pequeno boneco de barro. Começa a moldar o pequeno boneco de barro. O Pai, o Filho e o Espírito. A Trindade, porque não há nada maior do que a Trindade. E começa a criar ali aquele boneco, fazer com as suas mãos aquele boneco de barro. E quando o boneco está feito, Deus coloca a essência da vida dentro daquele boneco, o seu espírito, e soprou o fôlego de vida e tornou-se alma vivente, diz a palavra. Deus cria aquilo que é de mais precioso, eu e você, a imagem e semelhança do Senhor. E Deus vê que tudo que ele tinha feito era bom, mas de repente o homem acaba fazendo algo que não estava nos planos de Deus. Porque Deus criara o homem e o ser humano para que vivesse uma vida reta, uma vida justa com Deus. E Deus viu que tudo que ele tinha criado estava se vivendo em ruínas. E ele disse: eu preciso fazer uma aliança. E encontra um homem chamado Noé e faz uma aliança com este homem. E desde então Deus, ele tem prazer em fazer aliança com o ser humano. Deus tem prazer em fazer concerto com o ser humano, e prepara ele para fazer uma aliança com o ser humano. E aí nós podemos observar a Bíblia Sagrada, Deus fazendo aliança com Noé, fazendo aliança com Abraão, fazendo aliança com os homens que o buscavam. E de repente Deus, ele olha sobre a face da terra e viu que tudo era bom, perfeito, mas precisava colocar limite, precisava colocar sobre a vida do ser humano pontos até onde o ser humano deveria chegar. E a Bíblia diz então que ele faz uma aliança com um homem chamado Moisés. E Moisés, o homem que teve o privilégio de ver Deus face a face. Muitas vezes quando nós estamos numa reunião como essa e sentimos a presença de Deus, o toque de Deus, o nosso coração se alegra demais. Mas você imagina Moisés ver Deus face a face, estar com Deus. E Deus então estabelece regras para o ser humano. Deus dá os mandamentos para Moisés, Deus dá os estatutos para Moisés, o princípio da lei para Moisés, para que esse princípio, para que esses estatutos, para que essa lei dirigisse o ser humano, para que o ser humano não se perdesse pelo caminho. Porque se nada tivesse descrito a maneira que o ser humano estava vivendo, o
ser humano se perdia. E a Bíblia diz que Deus então disse para Moisés: você vai e lavra 2 tábuas de pedra, porque eu vou escrever com o meu próprio dedo qual é a regra que vocês deverão seguir. Também Moisés, o ser humano que eu criei em minha imagem e semelhança, que é para me adorar, para me servir, então prepara, Moisés, o tabernáculo. O tabernáculo era uma espécie de uma tenda móvel, e coloca os utensílios dentro desse tabernáculo, desta tenda. E inclusive, Moisés, eu quero que tu construa para mim a arca da aliança. Olha o nome: a arca do concerto, o qual essa simboliza a minha presença. Deu as medidas para Moisés. Moisés fez aquele caixote, colocou as alças, os cabos, colocou a tampa. Em cima da tampa havia 2 querubins, de frente um para o outro, inclinado um para o outro, porque ninguém consegue chegar à presença de Deus se não se inclinar. Você não entendeu nada. Ninguém consegue chegar à presença de Deus da forma que está. Para chegar à presença de Deus tem que se inclinar. Para chegar à presença de Deus tem que se curvar. Ninguém consegue chegar à presença de Deus da forma que está. E a Bíblia diz que o Deus Todo-Poderoso se assentava entre os querubins. Pastor, não estou entendendo nada. Mas quando você se dobra, quando você se curva, a presença de Deus chega na tua casa, na tua vida e na tua família. Disse Deus a Moisés: aonde o meu povo estiver, a arca da aliança vai com o meu povo. Por isso, quando o povo de Deus estava escravo no Egito, e Deus estava para libertar o seu povo usando Moisés, a Bíblia diz que na frente ia o quê? A arca da aliança. Na frente ia o concerto de Deus, e a presença de Deus, e a glória de Deus, e a unção de Deus. Na tua vida, na tua casa, na tua família, aonde você estiver imbuído, se a glória de Deus não estiver lá, se a presença de Deus não estiver lá, e se você não tiver aliança com Deus, tu serás derrotado. Mas não importa o problema nem a dificuldade que você está vivendo. E alguém pode levantar e dizer: pastor, mas eu vivo problema, vivo dificuldade na minha casa, na minha família, com os meus filhos, a situação é caótica. Mas se tu tem a glória de Deus, a presença de Deus, a aliança com Deus, Deus vai mudar essa história e vai colocar a tua família de pé. A arca da aliança, quando o povo estava saindo da escravidão, ela ia na frente. A Bíblia diz que quando o povo de Deus estava em guerra, as batalhas eram vencidas quando a arca da aliança ia na frente. A arca da aliança era o símbolo da presença de Deus e a aliança de Deus com os homens. A aliança dos homens com Deus. Por isso que nós estamos imbuídos numa noite como esta. E quando nós usamos a nossa fé e entendemos uma palavra como esta, nós compreendemos que sem uma aliança com Deus, não veremos a salvação eterna, não veremos a glória do Pai, não veremos. A Bíblia diz que Davi,
O texto que estamos imbuídos, que acabamos de ler, agora já entendemos o princípio. Sabemos que somos imagem e semelhança do Senhor. Por isso que muitas vezes nós pensamos assim: eu estou aqui, está tudo bem, mas nós não somos daqui, porque a essência da vida não é daqui. Nós não fomos criados, nós não fomos moldados por um arquiteto, por um estudioso, ou por alguma matéria terrena. A única matéria que foi usada aqui é o barro. Do pó vim, ao pó tornarei. Mas a essência que há dentro de mim e de você não é desta terra, é do alto. Nós não pertencemos aqui. Nós estamos por uma passagem, em uma viagem que dura muito pouquinho tempo. A qualquer momento, o agenciador desta viagem vai chamar eu e você para se apresentar. Quem é ele, pastor? Jesus Cristo de Nazaré. E nós nos apresentaremos diante dele, prestando conta dos nossos atos, por esta viagem que aqui fizemos. Não se preocupe com esse mundo terreno, mas se preocupe com a eternidade, porque só entraremos na eternidade se tivermos aliança com Deus. Só entraremos nas mansões celestiais se temos temor de Deus. Eu falei nesta manhã e preciso falar: aliança com Deus traz temor no coração do ser humano. Um temor de Deus. Temor não é medo. Temor é respeito por Deus. Eu não posso fazer nada que seja contra o meu Deus. E muitas pessoas, quando ela está sozinha, não tem ninguém com ela, ela não tem esse temor de Deus. E quando a pessoa não tem temor de Deus, ele pratica uma vida com Deus até onde chega o alcance que as pessoas enxergam. Mas eu não estou preocupado com o olhar das pessoas. E a minha Bíblia diz que não é para nós nos preocuparmos com o olhar das pessoas, mas eu preciso me preocupar com o olhar do Senhor. Porque aonde me esconderei do meu Deus? Se eu for às alturas, lá Ele está. Se eu for às profundezas, lá Ele está. Se eu for nas águas, lá Ele está. Aonde me esconderei do meu Deus? Por isso disse Pedro: para onde iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Davi, o menino simples, está malhando, ou seja, está cuidando das malhadas do seu pai e das poucas ovelhas. Preste bem atenção. E de repente chega o profeta na casa de Davi, na casa do seu pai, chamado Jessé, e diz a ele que veio para sacrificar, mas veio para separar o rei de Israel. E uma coisa que me chama muito a atenção, o texto que eu acabei de ler, é que está dentro da casa Jessé, o profeta, e começa a passar os filhos de Jessé, os irmãos de Davi, e vem vindo um após o outro, Eliabe, Samá e etc. E todos eles estão passando diante do profeta. E de repente terminam os jovens, e Samuel não consagra nenhum. E disse Samuel para Jessé: terminaram os jovens? Ele disse: sim, terminou. Não, mas peraí, tem um que está lá no campo, mas é pequeno, está lá cuidando das poucas ovelhas. Nós não damos muita coisa para ele. Ele é um rapaz simples, ele é ruivo,
e de gentil aspecto. O Espírito de Deus que estava sobre o profeta disse para ele: ninguém se assenta à mesa até que este rapaz não venha. Manda eu chamá-lo. E a Bíblia diz que chamaram Davi. Chegou, e quando o profeta olhou, o Espírito de Deus disse: esse mesmo é. Que é isso, pastor? A Bíblia diz que Deus escolheu Davi naquele exato momento. Diante de 90, 100 mil habitantes que há nessa cidade, Deus escolheu eu e você para estar aqui nessa noite. De repente os nossos irmãos, aqueles que estão próximos de nós, ou até de repente os crentes, porque isso acontece muito, olharam para você e disseram: você não vai chegar, você não tem promessa de Deus, não há milagre na tua vida, não vai dar certo, não vai conquistar, não vai acontecer nada na tua vida. Assim disseram os irmãos de Davi: nada vai acontecer. Você é pequeno, está cuidando das poucas ovelhas. Mas Deus escolheu Davi, assim como escolheu você nessa noite. Então você não está aqui por acaso. Levante a sua cabeça, sacode o pó das tuas sandálias, dá meia volta, diga para o inferno que ele não tem mais poder na tua família, na tua casa, no teu lar, nos teus filhos, porque a partir de agora você é escolhido de Deus, e quem é escolhido de Deus tem a proteção de Deus, e quem tem a proteção de Deus anda tranquilo, porque tem certeza que Deus está guardando e protegendo, e fará a diferença de quem serve e quem não serve, entre justo e profano. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outra igual. Você é especial. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você é alguém no coração de Deus. Você é alguém no coração de Deus. Não se frustre, não desanima. Davi não desanimou, não se frustrou. Quem era que estava contra Davi? Os de dentro da casa, seus irmãos. Quem é que está contra você dentro da casa, seus irmãos? De repente alguém de dentro da própria igreja tem se levantado contra você. Mas você é escolhido de Deus. Davi era escolhido de Deus. Davi tinha aliança com Deus. Davi vai vencendo as suas batalhas. Davi, em momento algum, desanimou. As batalhas vieram. Ele é escolhido de Deus, separado. Deus faz uma aliança com ele. Muda toda a sua história. Mas tem problema pelo caminho. Enquanto eu e você estiver aqui na face dessa terra, nós temos problema, dificuldade. Mas em todas o Senhor nos dá vitória. Nenhuma ficará sem vitória. Por isso Davi escreveu o Salmo 23. Ele disse: eu passo pelo vale da sombra da morte. Todos nós vamos passar. Se tu não passou, se prepara. Mas nós não passamos sozinhos pelo vale. Ele passa conosco. Como disse o profeta Isaías: eu tomo pela tua mão direita e digo: não temas, porque eu sou contigo. Se passar pelas águas não vai te submergir. Se passar pelo fogo não vai te queimar. Aonde tu for eu vou contigo. Aonde tu andares eu ando contigo. Nós passamos o vale da sombra da morte do outro lado, glorificando o nome do Senhor Jesus. Mas aquele que não tem aliança com Deus, aquele que não tem a presença de Deus, ele passa o vale da sombra da morte. Muitos ficam pelo caminho e outros chegam desfalecidos do outro lado. Mas eu e você passamos com a vitória. Davi tem a promessa, Davi tem a aliança, mas demora um percurso para acontecer. Porque o que Deus tem para fazer na tua vida é grande. E alguém pode me dizer: pastor, mas ainda não aconteceu. Mas não é o tempo seu, é o tempo do Senhor.
E nenhum de nós vamos partir da face da terra sem que o projeto de Deus se cumpra na minha e na tua vida. Os dias vão passando, Davi se torna rei de Israel. Davi tem desejo, e sabia ele no seu coração do temor do Senhor. E Davi não quer assumir o reinado sem levar para dentro de Israel a arca da aliança. Porque Davi tinha aliança com Deus. Você não pode sair daqui nessa noite da mesma forma que entrou, mas você tem que levar para sua casa a certeza de uma aliança com Deus. Davi disse: eu preciso levar a presença de Deus. Capturaram a arca que se havia perdido. E Davi agora, segundo Samuel capítulo 6 está relatando sobre isso, prepara a arca da aliança, coloca em cima de um carro novo, de uma junta de bois. E Davi começa a fazer a trajetória para levar para dentro do seu reino a arca da aliança, a presença de Deus. Porque um reino só perdura se tiver aliança com Deus. Uma família só perdura se tiver aliança com Deus. Os filhos só perduram se tiver aliança com Deus. O casamento só perdura se tiver aliança com Deus. Estão levando a arca da aliança, a presença de Deus. Davi sente a necessidade de fazer isso, porque tem ele temor do Senhor. Colocam em cima de um carro novo e estão levando. E a Bíblia diz que os bois tropeçam e a arca está caindo. Uzá coloca a mão para não deixar a presença de Deus cair. Uzá coloca a mão para não deixar a arca da aliança cair. E a Bíblia diz que ele é fulminado, cai morto. Davi para. Deixa eu falar uma coisa para você, que o Espírito de Deus revelar ao meu coração neste dia. A presença de Deus, aliança com Deus. Se você não tiver compromisso com Deus, causa morte e causa destruição. Por isso que nós vemos muito crente derrotado, muito crente fracassado, muito crente destruído. Olha o que eu estou falando nessa noite, é muito forte. Isso aqui é uma palavra que o Espírito de Deus revelou ao meu coração. Aliança com Deus, presença de Deus. Aquele que não tem compromisso, lhe causa morte. Davi estava levando a presença, a arca da aliança, de uma forma qualquer. A arca cai, Uzá coloca as mãos, cai morto, fulminado. Porque Deus não faz aliança com quem não tem compromisso com Ele. Uma aliança é feita não com uma pessoa, mas com duas pessoas. E também não há aliança com três pessoas. É com duas pessoas. Quem é? Eu e Deus, você e Deus. Porque a aliança não depende da minha esposa, do meu filho, do meu pai, da minha mãe e dos meus irmãos. A aliança com Deus depende de mim. A aliança com Deus para a tua vida depende de você e de Deus. Davi, diante de toda aquela situação, deixa a arca da aliança na casa de Obed-edom por 3 meses. E agora Davi precisa levar a arca da aliança. Davi chega e consulta a Deus. Davi está na presença de Deus. E Deus então orienta o rei a forma que devia de levar a arca da aliança. Pega a arca da aliança, coloca nos ombros do sacerdote. E Davi começa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos. E Davi para. E eles adoram a Deus. Eles sacrificam a Deus. Eles exaltam a Deus. Eles glorificam a Deus. Davi continua mais 6 passos. E no 7º Davi para. E eles continuam a adorar a Deus, a glorificar a Deus, a exaltar a Deus. O que é isso, pastor? É uma palavra revelada. Você tem aliança com Deus. Você quer ver a arca entrar na sua casa? Por que 6 passos e parava? Quanto tempo tem que você não faz mais um sacrifício a Deus?
Quanto tempo tem que você não faz mais uma adoração a Deus? Sacrifício, pastor, de dinheiro? Não. De novilho? Não. Mas um sacrifício de joelhos dobrados, de jejum, de oração. Um sacrifício na presença de Deus. Tirar um domingo e desligar o teu celular, o teu televisor, e ficar meio-dia estudando a palavra de Deus, meditando a palavra de Deus, estando na presença de Deus. Isso eram os 6 passos que fazia Davi. E no 7º ele parava para glorificar e exaltar e reverenciar o nome de Deus. Fecha os teus olhos. Como está a tua família e a minha família? Nós temos parado para adorar a Deus, exaltar a Deus? Que tipo de aliança eu e você temos com Deus? Qual é a aliança que eu e você temos com o Senhor? Nós queremos levar a presença dEle para dentro do nosso reinado, para dentro da nossa casa, da nossa família, para que os nossos filhos sejam bem, nosso casamento, nosso lar. Daragamantur bendevai, alamasturou meneguei. Como está a presença de Deus? A Bíblia diz que Davi entra dentro de Israel com a arca da aliança, com a presença de Deus. E aonde há aliança com Deus, a presença de Deus, a arca do concerto, ela não está vazia. Porque a presença de Deus leva para dentro da tua casa solução para os problemas. Qual, pastor? A Bíblia diz que dentro da arca havia ali as 2 tábuas da lei, descritas com o próprio dedo de Deus. O que é isso? Os estatutos, as regras para conduzir a tua família. Porque a família que não tiver sobre as regras da palavra de Deus será destruída sobre a face da terra. Então Davi precisava da presença de Deus. E dentro da arca havia as 2 tábuas, os 10 mandamentos, a presença de Deus, os estatutos, para levar o seu reinado adiante. Assim precisamos eu e você para levar nossa família adiante. A segunda coisa que havia ali dentro, a Bíblia diz que era o maná. A provisão que Deus sempre tinha dado ao seu povo. Porque quem tem aliança com Deus tem provisão para a sua vida. Pode estar difícil, mas tem a provisão de Deus. Pode estar angustiante, mas tem provisão de Deus. Pode haver choro, mas tem provisão de Deus. Pode haver tristeza, mas tem provisão de Deus. Pode haver angústia, mas tem provisão de Deus. Tem provisão de Deus. Tem a provisão de Deus. Por isso Jesus disse: eu sou o pão da vida. João 6,48. Eu sou o pão da vida. O maná, a presença de Deus, traz para mim e para você a nutrição para as nossas vidas. Para nós encerrarmos, a terceira coisa que havia dentro da arca: uma vara seca. O que simboliza uma vara seca? A Bíblia diz que havia a vara de Arão, uma vara seca. Se coloca de pé. Uma vara seca. Feche teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, é diante da tua presença que está teu povo, representando a sua família, representando a sua casa, o seu lar. Esta pessoa, meu Pai, que fez uma aliança contigo. Esta pessoa, meu Deus, que está clamando nesse momento, porque está entrando dentro da casa desta pessoa, Pai, a arca da aliança, a presença de Deus, a glória do Senhor. E esta semana será uma semana diferente, será uma semana de vitória, será uma semana de paz, de regozijo. Então, meu Deus, agora toca o poderoso de Israel com a tua unção, que esta presença, que esta glória comece, meu Deus, a partir desse momento, transformar o coração desta pessoa, deste lar, desta família. Filhos começam, meu Pai, a ser libertos das drogas, do alcoolismo. Esse casamento, meu Deus, começa a ser liberto das brigas, das contendas, da confusão constante. Espírito Santo vai tocando, porque esta pessoa, meu Pai, fez uma aliança contigo.
seco. Esta pessoa, meu Pai, tudo estava seco na vida dela, mas a partir de hoje começa a brotar. A partir de hoje, meu Deus, aquilo que estava seco começa a dar fruto. Tem amêndoas, tem azeite, tem unção, tem poder de Deus. Ninguém dava nada para esta família, mas a partir de hoje, assim como foi com Davi, assim será na vida desta pessoa. Eu determino a vitória em o nome do Senhor Jesus. Também você que se encontra em casa nesse momento, desesperado, triste, angustiado, lavasto que mandai, Deus manda te dizer nesta noite: o Espírito de Deus toca no teu coração. Faça uma aliança com Deus, se coloque no altar do Senhor para mudar a tua casa, a tua família. Esse filho que está aí drogado, esse filho que está aí vivendo um momento difícil, desesperado, Deus manda dizer que quer usá-lo poderosamente para fazer a obra do Senhor. Se coloca nos caminhos do Senhor, se coloca de pé nesse momento, aonde você se encontra agora, porque Deus está falando contigo para mudar a tua história, mudar a tua família e a tua casa, em nome de Jesus. Deus vai me honrar. Siga que Ele vai te orar. Mudar minha vida. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Ele cuida bem. Só Ele é a saída. Muito bem, você acompanhou aí essa palavra abençoada, inspirada por Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Use ela na sua vida, no seu dia a dia, porque a Bíblia fala sobre isso. A palavra de Deus, ela é útil para ensino, para repreensão, para correção do homem. Então hoje Deus trouxe ensinamento ao seu coração, tá? Que Ele quer abençoar a sua vida. Então use essa palavra no seu dia a dia, tenho certeza que fará toda a diferença. Amém? Daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé. Se você não preparou o copo com água, prepare rapidinho. Mas antes eu gostaria de falar um pouco a respeito do 10º Edai. Agora nos dias 4, 5 e 6 de maio. Na próxima sexta-feira, às 20 horas, no sábado, 19h30 e no domingo, 19h30, 3 dias consecutivos. No 10º Edai, encontro de avivamento espiritual. O maior encontro de avivamento espiritual do sudoeste do Paraná. Nós vamos ter aqui a presença do apóstolo André Damasceno, diretamente do estado do Espírito Santo, um homem que tem sido muito usado por Deus através das revelações, através de libertação, de cura. Olha, meu amigo, minha amiga, vai ser algo extraordinário que vai acontecer nesses 3 dias, 4, 5 e 6 de maio, aqui em Francisco Beltrão, na Igreja Luz do Mundo. A cidade de Francisco Beltrão, a região do sudoeste, vai ser impactada pelo poder de Deus. Olha, Deus tem preparado esses 3 dias. Deus tem preparado esses 3 dias porque Ele vai se manifestar de maneira extraordinária sobre a vida de muitas pessoas. Se você quer ter uma experiência forte com Deus, esteja conosco, tá? 4, 5 e 6 de maio, a partir da próxima sexta-feira, 20 horas na sexta-feira, 19h30, no sábado e no domingo. Inclusive, antes da oração agora, acompanhe aí uma chamadinha que fala a respeito desse 10º Edai e a gente já vai retornar orando. Apóstolo André Damasceno. O meu Deus está dizendo, foi feito um trabalho de voodoo para dar um ataque aqui no coração de um homem. Eu tô vendo um boneco com várias agulhas enfiadas, grita queima. O meu Deus está mostrando aqui agora. Esse homem ia começar a passar mal hoje, depois do culto. Eu vejo esse homem com a mão no peito. Esse homem está caído próximo aqui da igreja. Eu vejo ambulância. Eu vejo muita gente gritando para saber que é Deus. Eu estou olhando esse homem caído e eu vejo ele tá com a camisa de cor azul. E o meu Deus está dizendo assim, eu vou dar livramento para o Anderson. Anderson! Cadê o Anderson? Tá chorando aqui, ó. Tá chorando aqui. Eu desconheço? Não.
Já conversou comigo? Nunca. Nunca. Ela disse assim: se ele não for meu, então ele não vai ser de mais ninguém. Só que hoje a maldição caiu por terra. Eu fosse você, Apóstolo André Damasceno. Quem fala com vocês é o apóstolo André Damasceno. E o motivo da minha participação é para chamar sua atenção para a grande concentração que acontecerá nos dias 4, 5 e 6 do mês de maio, na cidade de Francisco Beltrão, na igreja Ministério Luz do Mundo. Eu mesmo, apóstolo André Damasceno, estarei no altar desta igreja para profetizar tudo que Deus mandar, tudo que o Espírito de Deus me mostrar. Eu vou estar profetizando e determinando sobre a sua vida nesses 3 dias de conferência. Que Deus abençoe vocês. Eu aguardo a sua presença. Ministério Luz do Mundo, dias 4, 5 e 6 de maio, em Francisco Beltrão. Você de toda a região do interior do Paraná está convidado a estar conosco nesta grande concentração. Deus abençoe, fique na paz. Apóstolo André Damasceno. Eu não vim aqui para entregar recado, porque quem entrega recado é menino. Eu vim aqui para entregar profecia. Graças a Deus, o convite está feito. Você só precisa aceitar ele e vir buscar Deus. Tenho certeza que ele vai se manifestar sobre a sua vida. Eu tenho aqui um copo com água. É momento de oração, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti agora e eu quero apresentar a vida deste homem, desta mulher, a casa, a família desta pessoa. Estamos encerrando mais um dia, Pai, estamos começando mais uma semana e eu te peço, meu Deus, que esta semana que se inicia seja uma semana de bênçãos, de vitórias, de conquistas na vida deste homem e desta mulher. Abençoe e consagra este copo com água, meu Deus, para que todos que venham beber desta água sejam alcançados pelo Teu poder, restaurados, libertos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E abençoa, meu Pai. Eu já peço ao Senhor, meu Deus, abençoa o 10º Edai na próxima sexta-feira, 3 dias consecutivos, sexta, sábado e domingo, 4, 5 e 6 de maio. Vai ser extraordinário o que o Senhor vai fazer. Prepara ainda mais esses 3 dias, Deus, e todos que estiverem aqui vão ser alcançados pelo Teu poder. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém? E graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, beba da água, seja abençoado em nome de Jesus. Nós vamos encerrando aqui o programa Palavra de Fé deste domingo. Que todos tenham uma boa noite e nós esperamos você amanhã aqui na TV Beltrão às 11h45 para mais um programa Palavra de Fé. E não se esqueça, próxima sexta-feira, dia 4, se inicia o 10º Edai, maior encontro de avivamento espiritual do sudoeste do Paraná. Vai ser extraordinário o que Deus vai fazer. Que todos tenham uma boa noite e até mais. Rede de Postos Panda. Abasteça em uma unidade de nossa rede e comprove a qualidade dos nossos combustíveis. Rede de Postos Panda, em Francisco Beltrão, Candói, Chopinzinho, Marmeleiro, São José do Cedro, Santo Antônio do Sudoeste e Pato Branco. A Empório Móveis dispõe de uma ampla linha de móveis para a sua casa. Venha nos fazer uma visita. Na Rua Marília, número 1210, no bairro Luther King, em Francisco Beltrão. A Estilo Motos, há 21 anos no ramo de motocicletas multimarcas, tem várias opções para você, amigo cliente. Faça uma visita ou ligue que vamos até você. Na Porto Alegre, em frente ao Parque Alvorada, fone 3523-3093. Confira mais novidades no nosso site. Farma Anjos, farmácia 24 horas. Ampla linha de dermocosméticos e grande variedade em perfumarias e medicamentos. Dispomos também de teleentrega para a sua maior comodidade, em 3 endereços para melhor atendê-lo: Centro, Bairro Alvorada, Bairro Industrial, em Francisco Beltrão.
A Grameira Primaz está há quase 2 décadas atendendo Beltrão e região. A empresa trabalha com as gramas São Carlos e Esmeralda, em Leivas. E agora, para melhor atendê-lo, fazemos entregas paletizadas. Grameira é Primaz, na linha Triton, próximo da BRF. Ângelo Mocelin Construtora. Construção e venda de sobrados e casas pelo plano Minha Casa Minha Vida. Entre em contato 469-9940-1938 ou 98806-2528. Super Beana, a sua economia começa aqui. Super Beana, preço baixo pra quem a gente ama. Jardim Decorações e Estofados, reforma e fábrica de estofados sob medida. Painéis para divisórias, pisos laminados, cortinas, persianas, tapetes, tecidos para estofados, todo, cama, mesa e banho. Rua Florianópolis, fone 3055-3366.